O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães, uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com José Mesquita. José Mesquita, obrigada por ter aceito o nosso convite em fazer parte deste programa, que vai também de alguma forma contar a história do desporto em Guimarães. E é exatamente por isso que o convidamos, porque penso que uma pessoa como o José, que esteve ligado a diferentes modalidades e em diferentes momentos da história, pode também trazer-nos um contributo de, no fundo, nos conseguir contar um pouco de como foi evoluindo a modalidade em cada década, se bem que sei que está sobretudo associado ao voleibol. Com muito carinho os seus antigos alunos ainda o chamam de professor. E é convidado para festas, inclusive, é verdade? Sim, inclusivamente isso. Como é que recebe esses convites? Com carinho? Com alegria, com uma certa alegria, talvez por ter-me dado às pessoas e gostar de conviver com elas. Praticamente, nós nesta parte final do voleibol, todos os anos fizemos uma digressão a Cambrai, França, um torneio em setembro, e fomos. São convívios que se vivem muito fortes, não é? Todos esses momentos faz com que tenha ficado ligada às pessoas. Mas acha que é só por isso, por terem passado muito tempo juntos, ou acha que também esta retribuição que os seus alunos lhe dão ainda nos dias de hoje, que já alguns são pais, outros estarão perto de ser avós até, Sim, não sim, é verdade? Porque a sua história acompanha diferentes décadas, sobretudo dentro do voleibol, e é mais a esse tema que me refiro. Acha que isso acontece só porque passava muito tempo com elas, ou de facto o José também tinha uma forma de estar na vida enquanto treinador diferente? Sim, a minha forma de estar na vida praticamente nunca fui profissional. Não é? Verdade, mesmo assim, com muito carinho, todos o tratavam como professor. De maneira que, desde os primeiros tempos que tinha carro, usávamos o carro que tínhamos, os carros que tínhamos. Ao princípio ainda era, isto começou mais ou menos em 1959, com masculinos. E o feminino entrou a seguir e praticamente foi usado no Desportivo Francisco Landa, que foi Verdade, verdade. Depois cheguei a mudar de clubes, de clube de Francisco Landa. Sim, esteve na Coelima, no Fermentões. Treinei a Grunde e Fermentões. Verdade. E vamos passar por esses pontos todos. Mas vamos aqui pelo início, porque a sua... Está com que idade? 81. Portanto, vejamos bem, já tem 81 anos, praticou diferentes modalidades enquanto atleta, como treinador. Posso presumir que é realmente no voleibol que tem uma maior dedicação, onde há ou que preenche maior tempo da sua vida. Vamos começar um bocadinho pelo início, como se costuma dizer, porque, antes de mais, o que eu gostava de perceber era porque é que o desporto se tornou tão fundamental na sua vida? Porque enquanto atleta passa por diferentes modalidades e tem inclusive títulos nacionais, regionais, sim. E já vamos falar dessas modalidades. Mas porquê é que o desporto tomou uma importância tão grande na sua vida? No liceu, nós chegámos a ter um clube. Antes havia o liceu e a escola. Exatamente. Agora é diferente. Mas no liceu tínhamos um clube académico atlético guimaranense que tinha futebol, handebol e voleibol. E futebol, tínhamos uma equipa boa, chegámos a jogar mesmo em treinos com esse liceu em Guimarães. Vitória de Guimarães.
E praticamente como fomos alinhavando, quer dizer, alimentando esses meus colegas, primeiro masculinos e depois entrei no feminino, praticamente passado 2 anos ou coisa parecida. Enquanto estive na classe júnior, era só masculino. Depois passei entrei para... Mas está-me a querer dizer que esta aproximação ao desporto que no fundo há na sua vida, porque experimenta diferentes modalidades e em todas elas também consegue sempre conseguir até os títulos, como falámos e bem, quer dizer, a sua primeira paixão pelo desporto começa no liceu. Começa é isso? No liceu. Pronto, enquanto aluno e atleta. Exatamente. E depois tínhamos também ténis de mesa. Sim. Também joguei ténis de mesa e depois meteu-se mais tarde o feminino e o feminino é que foi até 2004, que foi o último ano que... Então, pronto, a sua aproximação, digamos, ao desporto começa exatamente no liceu, porque já teve a felicidade de ter aulas no liceu onde já lhe oferecia algumas modalidades desportivas, isto na década de 50. Sim, sim. Enquanto aluno, que modalidades praticava nesse liceu, em Guimarães? No liceu praticava voleibol, handball. E depois extra-liceu, mas futebol, fazíamos futebol cá. E em Guimarães, nessa década de 50, onde é que praticava futebol, sendo que não era no liceu? Era no futebol de associados de um conjunto de atletas que criaram, vamos dizer, um clube e que iam a deslocações e jogavam futebol. Até que esse clube, passado 2 anos, extinguiu-se porque os mais novos começaram a dizer são sempre os mesmos a jogar. E qual era o nome desse clube? Académico Atlético Guimaranense. E onde é que vocês treinavam? Em que zona da cidade eram esses treinos, enquanto existiu? Nós treinávamos na Amorosa. Na Amorosa, claro. Na Amorosa, futebol era na Amorosa. Voleibol era no Inatel. Exatamente. Praticamente nessa altura poucos pavilhões havia. E, por exemplo, o voleibol feminino, eu comecei o voleibol feminino a jogar federado, já nos meus 18 anos, a jogar e treinar. No Desportivo Francisco de Holanda? No Francisco de Holanda, nas traseiras do Grêmio de Comércio, que tinha lá um campo em terra e nós jogávamos lá. E porquê que escolheu essa modalidade? Isso estamos a falar dos anos 60. Sim, sim. Dos anos 60. Já era o Desportivo Francisco de Holanda o clube que... 60. Que mais atraía os atletas. Porquê essa modalidade? Porquê que escolheu... Porquê que decide começar pelo handball, como estava a dizer? Sim, eu comecei pelo handball. Porquê? Era a oferta que havia... Mas mudei depressa para o voleibol. Para o voleibol. Então já havia até uma boa oferta de voleibol nessa época no Desportivo Francisco de Holanda, enquanto atleta. E no voleibol eu tinha conhecimentos com o professor Manuel Puga, que foi que me deu o primeiro curso de treinadores. Curso esse passado no Inatel. Isso foi passado no Inatel. Porque percebi que nessa altura, nos anos 70, aliás, o Inatel já começa a ter algumas formações. Sim. Como eram nesse tempo essas formações? Já eram bastante completas? Vinham professores de outras regiões para dar cá essas aulas? Não, praticamente, quer dizer, eu comecei, ao mesmo tempo que comecei como jogador, comecei praticamente como treinador.
E não jogava só voleibol, ainda praticava no Desportivo Francisco de Holanda, nos anos 50 e 60, também se praticava xadrez, handball, como já referiu, ténis de mesa, voleibol também já referiu, mas chegou a praticar estas 4 modalidades em simultâneo, nos anos 50 e 60? Sim. E ainda foi receber as formações que o Inatel começa também a dar... Ainda fiz um rally de automóveis. Mas isso acho que é noutra década, não é? É noutra década. É noutra década. Estamos então no Desportivo Francisco de Holanda. Era jogador, mas também começa como treinador porque recebe formações no Inatel. Sim. Mas quando começamos a treinar, não sei se conhece o Hotel Toral. Sim. O Hotel Toral tem hoje em dia um parque atrás, na Feira do Pão, sim. E era nesse recinto que nós jogávamos o voleibol. Treinávamos, jogávamos. Mas já sendo equipa do Francisco de Holanda? Já tendo a equipa do Desportivo Francisco de Holanda, feminino e masculino. O José foi o primeiro treinador da primeira equipa de voleibol feminino em Guimarães. Sim, sim, sim. Que é no Francisco de Holanda. Sim. Da década de 60? 60, 61. Mais Início mesmo dos anos 60, é verdade. Na altura, como era treinar uma equipa só de mulheres? Sabemos que as mulheres não tinham lugar na sociedade que têm hoje em dia, sim. Por isso faço esta pergunta. Eu falava nas fotografias pelo seguinte. Também ajuda a lembrar-se, a puxar a sua memória. As mulheres eram... não tenho aqui, não sei onde. Quase que encontrava uma fotografia que nos mostrava a equipa feminina. Sim. A equipa, mas tenho ali, a equipa feminina, tenho ali nas fotografias. Mas a equipa feminina, a primeira equipa, nós jogámos contra o Kedupe, centro do Porto, e elas... calções já, camisola verde, calções verdes, e nós era de fato de treino, mas aqueles fato de treino muito ordinários. Sim, com tecido muito fininho, de pouca qualidade. De maneira que praticamente foi o início que as pessoas nem mostravam as pernas, não é? Mas as meninas já estavam de calções nesses treinos. As do Kedupe, por exemplo, jogavam, mas jogaram contra as nossas e as nossas com os fatos de treino mal amanhados. Elas muito tapadas. Muito. Porque tinha de ser assim, não é? E depois uma dessas atletas, até uma Madalena, mais tarde veio a ser jogadora no Benfica. Maravilha. E a sua equipa? E subiu e faleceu depois qualquer coisa. E a sua equipa chegou a conquistar títulos nacionais, portanto, era surpreendente ver mulheres a praticar voleibol, todas muito tapadas primeiro, claro, quanto mais ainda por cima ganharem. Chegou a treinar a equipa masculina antes da feminina ou como treinador a sua primeira experiência é logo no voleibol feminino? Primeiro cheguei a ser jogador. Isso eu sei, exatamente. Tínhamos um treinador que era um professor de ginástica, que eu tenho aqui as fotografias, que nos dava os rudimentos. Mas, antigamente, começando, o liceu, antigamente não havia professores de ginástica. Eu, como aluno, não tive nenhum professor de ginástica. No liceu, nos anos 50. Aos princípios. E quem é que nos dava as aulas de educação física, pois? De educação física e de voleibol. Era um tenente da guarda que mora, quer dizer, que era, a casa dele era em frente à Câmara atual. Sim, sim. Ou seja, nem havia professores qualificados. Não havia professores. Portanto, para chegar a treinador, teve mesmo de passar por essas formações que, entretanto, começaram a surgir no Inatel. E esse, até que veio para aí um professor
que era já formado, não é? E treinou-nos a primeira equipa de voleibol. No liceu? Sim, no Francisco Holanda. Já no Francisco. Já no Francisco de Holanda. Os primeiros treinos que recebe é de uma pessoa que nem era treinador. Desculpe, sim. Nem esse tal recinto, que hoje em dia é um parque de automóveis. Quem diria? O que é que sente hoje quando olha para esse local que está tão transformado da cidade? Que tenho certa saudade, mas não tinha condições nenhuma. A gente tomava banho, às vezes água fria. O Desportivo Francisco de Holanda vivia com muitas dificuldades? Vivia com as dificuldades próprias de uma equipe. E depois, o handball começou a ter mais custos que o voleibol, porque o handball estava na primeira divisão, na primeira divisão, e depois nós tínhamos outros Mas a sua custos. equipa de voleibol feminino também chegou a estar na primeira divisão nacional, mas na Xavi. Feminina, na Xavi, campeões nacionais 3 vezes. Pois é. Como é que se dá a sua mudança para a Xavi? A Xavi em 73. Porquê é que decide mudar para a Xavi? É convidado? Quis sair do Desportivo Francisco de Holanda? Em que circunstâncias acontece? Passou-se o seguinte, eu jogava por vezes fazíamos treinos contra a Xavi, etc., que eles também tinham masculino e feminino, fazíamos treinos e masculino. Eles viram que eu era bom jogador, vamos dizer assim, foi um dos motivos para eu ir para lá. E era treinador, mais um motivo para eu ir para lá, que treinava a equipa feminina. Exatamente. Que queriam que fossem campeões nacionais. E foram. Foram 3 anos seguidos campeões nacionais. Voleibol corporativo. O desporto corporativo tem muita importância para a evolução do desporto na cidade de Guimarães, concorda? Sim. Até porque tem a experiência, porque também passou pela Coelima, verdade? Sim. Pois. Já agora que estamos a falar de diferentes clubes, satisfaça-me uma curiosidade. Já havia um grande nível de rivalidade entre clubes nessa altura? No que diz respeito ao voleibol, por exemplo, falamos, porque já tinha voleibol, havia Fermentões, Coelima, Xavi, o Francisco de Holanda. O voleibol masculino, havia uma certa rivalidade entre o Chico Holanda e o Académico de Braga. E quem é que ganhava mais? Era o Chico de Holanda? Normalmente era o Chico Holanda. Boa! E até que um dia eu não pude jogar. E depois um moço que era meu conhecido e que escrevia no Jornal de Braga, e dizia assim, a equipa do ABC, não é? ABC que era como chamava, ABC de Braga, não conseguiu ganhar, embora o Chico Holanda estivesse lesionado do seu melhor jogador. Que já era o José Mesquita? Que era considerado... Ele é que dizia. Ele? Não, se ele dizia era porque o José era um bom jogador mesmo. Sim. Não, isso comprova-se porque, por exemplo, até no bilhar que joga de forma livre e no xadrez tem títulos. No Chico Holanda, portanto... Sim, no Chico de Holanda era considerado um grande jogador e havia a grande rivalidade com o clube. Houve uma altura que eu até estive para ir a esse tal professor Manuel Puga. Manuel Puga, eu vou-lhe indicar, conhece o médico do Futebol Clube Porto, o Nelson Puga. Está relacionado. É o que está ali a ver quando um jogador da Salete do Porto, ele vai lá. Entendo. E esse também foi jogador de voleibol, muitos anos de seleção. E o pai dele é que me deu o curso de treinadores. E o pai dele, uma ocasião aqui em Guimarães, estávamos a jogar contra
encontrou precisamente ele, e às tantas o pai viu que o resultado estava a ficar mal, e ainda era nesse campo, e entrou para ganhar, digamos. Era tão diferente, agora estou a ouvi-lo e estou-me a rir a pensar, era tão diferente, não era? As competições antigamente. Diferente. Embora, não havia tantas regras, não havia tantas imposições, fazia-se tudo mais com o coração e com outra liberdade, não é? Praticamente, e, por exemplo, na escola franciscana, eu também estive muito ligado à escola franciscana porque a minha filha jogava lá. Claro. E como jogava, e o professor Ruína, que era outro professor, que quis que eu fosse para lá treinar, e depois havia um conjunto de pessoas, pronto. E entre as meninas, agora perdemos-nos na conversa porque estava-me a justificar a rivalidade entre clubes voleibol masculino. E a rivalidade que havia entre clubes voleibol feminino? Era muita? Quer dizer, ou eram quais? Na altura, o Chico Landa, havia o CAR, no primeiro ano, o Chico Landa ganhou, mas o CAR tinha uma boa equipa também. Isto ainda na década de 60, falamos. É da década de 60. E havia uma certa rivalidade entre as duas equipas. Mas, infelizmente, até o CR extinguiu a modalidade muito mais rápida. Porque é 3, 4 anos, o máximo. Depois dedicou-se a outras modalidades, mais tabuleiro, xadrez, por exemplo. Mas... Posso lhe pedir a sua opinião para o seguinte? Tenho percebido, por alguma pesquisa que fui fazendo e também por conversas que já tivemos várias nesta mesa, que o voleibol é a modalidade onde as mulheres em Guimarães começam primeiramente a praticar desporto, de uma forma mais livre, competitiva, a poderem sair de casa para o fazer sem serem mal pensadas, por isso digo eu, não sei se havia muitos comentários na época, mas se havia, diga-me, José. Porquê que acha que foi o voleibol a modalidade que mais mulheres começaram por aderir, quando chega o desporto às mulheres? Sim. Eu digo o desporto de clubes, não é? Sim, sim. Talvez porque, como havia a ligação, liceus faziam voleibol e depois os clubes, por vezes, aproveitavam... já era uma disciplina que se praticava no liceu. O voleibol praticava-se no liceu até a nível nacional, faziam campeonatos a nível nacional. Já existiam campeonatos nacionais entre liceus na década de 50, de voleibol. Sim. Claro, então não é de estranhar que depois nos clubes também se formalizasse. Depois até, talvez por os clubes tomaram a fazer parte, tomaram esses jogadores e faziam eles os campeonatos, não é? Porque no princípio havia um colégio de Lamego. Sim. Que era dirigido até por um padre que, como está na moda, não é? E que ele tinha uma equipa muito boa de jovens, de júniores. Dizia-se, era do Colégio de Lamego. E era também um padre e um oficial do exército, ou coisa parecida. Pois, eram as pessoas qualificadas, não é? Porque os estudos não chegavam a todos, não é? No fundo também é isso. Foi como esse tenente Morgado, aqui em Guimarães, é que dava às quartas-feiras havia aula à tarde
Pois, porque o desporto enquanto disciplina ainda não estava muito formalizado. Já tivemos aqui esse testemunho através de outros convidados, é verdade. E daí eu ainda ficar mais intrigada a tentar perceber como é que o desporto assume um papel tão importante na sua vida. E porquê é que acredita que conseguiu sempre vencer nas modalidades que decidiu entregar o seu tempo? Há sempre um conjunto de normas que se tem que usar para o desporto, que é tentar extrair o máximo possível das atletas, dar-lhes capacidade também técnica para fazer determinados gestos, como rematar, o serviço, etc. Pronto, e depois o conjunto, hoje em dia o voleibol, por exemplo, a pessoa vê o voleibol aqui e vê o voleibol noutros sítios. Por exemplo, em 74, quando se deu o 25 de Abril, veio cá uma equipa russa jogar voleibol. Sim, sim. A equipa de Tashkent. Foi pelo Fermentões, não é? Que conseguimos através do Manuel Ferreira. Exatamente, Manuel Ferreira. E depois elas fizeram aqui no Inatel um jogo, depois elas jogaram em Fermentões, ganharam. Jogaram... As russas que cá vieram. As russas ganharam. Jogaram com o Leixões, que era o campeão nacional. Ganharam o campeão nacional. E depois fizeram um jogo com os homens, em que eu também joguei. Não, eu joguei. Mas de uma forma amadora ou uma equipa de um clube mesmo? Quer dizer, o jogo ficou empatado. Porque, claro, homem e mulher... Pois, por isso é que eu estava a perguntar se tinha sido de forma amadora. Empatado. Eles ganharam 7-16-14, nós ganhámos outro 7-16-14 e depois o gajo russo diz, não vamos jogar mais porque acabou, já estão cansadas e deviam estar cansadas, mas a vontade delas era jogar. E notava-se uma diferença muito grande da forma como as atletas russas jogavam, daquelas equipas que o professor conhecia aqui em Guimarães? Isso... Tinha escola. Era, não é? Tinha muita escola. E nesse momento o professor também ficou com mais vontade de aprender mais e perceber o que é que podia fazer para levar as suas jogadoras a esse nível? Porque na altura treinavas no Francisco de Holanda. Sim, sim. E na altura foi esse Manuel Puga. Exato. Houve uma altura que me queria levar à seleção nacional para jogar um jogo na Rússia. Mas eu tinha-me federado e por causa disso já não pude ir. Quer dizer, o corporativo tinha uma seleção nacional, mas o federado tinha outra. Eu, como estava federado, não pude ir. Não podia ir à Rússia? Não pude ir. Nessa altura foi um desgosto para mim não poder ir. Imagino. Lá era o Manuel Puga que treinava. E como é que os adeptos e as pessoas amigas até envolvidas na comunidade de voleibol reagiram à chegada dessas atletas russas? Jesus! Nunca se viu tanto homem a olhar para o ar, porque elas eram altas, de maneira que lá estavam a andar e depois houve um baile no fim, enfim. E criou-se bom ambiente entre as atletas portuguesas e russas? Criou-se a espécie de uma animosidade, bocado, porque às vezes os gajos queriam ir mais para as russas. E elas estavam habituadas a ser objeto de atenção, até porque eu já ouvi dizer que os pavilhões enchiam quando eram jogos de voleibol feminino. É verdade? É verdade. Como é que controlava essa
essa azáfama dentro do estádio, quando estava o professor a treinar a sua equipa? Como é que controlava os ânimos para o jogo correr serenamente? Nos treinos. Nos treinos e nos jogos, não é? Sim. Porque também tinha muitos adeptos nos treinos, para ver as meninas jogar. Quando foi dessa equipa... Claro, quando as russas vieram, sim. Agora, treinos vulgares, normalmente... Pois. Vai um carol, familiar. Um familiar, ou coisa parecida. De resto, era só praticamente o treino. E como é que fez para controlar ali os ânimos? Para controlar, sim. Eu também, como fiz tropa, e fui polícia militar, e polícia aérea depois. Felizmente passei para a polícia aérea porque só apanhei 18 anos de tropa, senão apanhava pelo menos 36, o mínimo. E a nossa preparação, a minha preparação, por exemplo, quando cheguei à tropa, comparada com alguns gajos, alguns soldados, ou sem ser soldados, que lá estavam, a gente corria, saltava, fazia, andar naquele perímetro, não tinha medo. Havia pessoas que com muito mais medo do que isto a nível de tropa, não é? Claro, e o professor já tinha não é? O José já trazia uma boa bagagem para saber controlar ali os ânimos e defender as suas atletas até. Exatamente. Até porque elas se deviam bem a perceber desses comentários, não é, que decorriam. Diga-me uma coisa, esteve como treinador na Xavi, no Fermentões também? Fermentões. Desportivo Francisco de Holanda. Coé Lima também treinou? Coé Lima treinou. Sempre voleibol. Qual é a grande diferença entre... A Grunding, verdade. Qual é a grande diferença entre treinar um clube como o Desportivo Francisco de Holanda, de clubes que dizem respeito, que a história, não é, a tradição está mais ligada a fábricas, ao desporto corporativo, não é? Portanto, são instituições muito diferentes do Francisco de Holanda. Para si, qual foi a grande diferença que encontrou quando sai do Francisco de Holanda para clubes deste género? A Francisco de Holanda era uma equipa assim, vamos dizer, familiar, não é? As outras equipas, suponhamos, eu que treinei fora, treinei o Fermentões, mas também era amigo do Manuel Ferreira, por acaso tinha estado comigo na tropa. Ele. Chegaram a estar juntos na tropa? Eu estava quase para sair na tropa, aqui em Passos Ferreira, e ele não era polícia aérea, eu era polícia aérea, ele chegou lá e ali conversamos, nós estivemos e ficámos amigos, e depois ele ainda continuou na tropa e eu, entretanto, saí. Sim. Mas, pronto, perdi-me um bocado. Não faz mal. Eu estou cá para isso, para lhe voltar a... Estávamos a falar de como é que controlava um bocadinho o ritmo do grande frenesim que eram os homens gostarem de ver as meninas nos jogos de voleibol, sobretudo quando vieram as atletas russas, e depois está a falar da tropa porque explicou-me como já vinha com uma grande bagagem para saber controlar isso. E depois coloquei-lhe aqui uma pergunta que é: qual foi a grande diferença que o José sentiu entre treinar um clube como o Francisco de Holanda, e já me respondeu a dizer que era um clube mais familiar, era um bocadinho diferente, mas não me chegou a dizer que grande diferença encontrou entre um clube desse género de depois começar a ser treinador de equipas de voleibol feminino de desporto corporativo, como a Coé Lima, a Xavi, e foi nesse ponto que paramos. No Coé Lima, não era, eu treinei o Coé Lima não como desporto corporativo, mas federado. Ok, e isso fez diferença, é isso? Sim, quer dizer, o Coé Lima foi campeão nacional da 2ª divisão, sim, subimos à 1ª divisão
mas era desporto federado. O Coelima antes tinha jogado já em corporativo, não é? Mas depois passou a ser federado, a jogar federado. Sim, sim. Daí, de certo, também. Já faz diferença, então. E então sentiu o quê? Uma diferença maior, por exemplo, entre a Xavi e o Francisco de Holanda? Na Xavi para o Francisco Holanda, o Francisco Holanda, sim, eu quando treinei já o Francisco Holanda, eu fiz, porque eu treinei o feminino durante um tempo e depois fiz um interregno no feminino. E depois é que entrou a minha filha a treinar com 12 anos ou 13 anos e pronto, e aí continuei a minha carreira como treinador feminino. Não é? Claro. Tinha mais condições financeiras na equipa da Xavi que no Francisco de Holanda, por exemplo? Ora bem, financeiras, eles é que arranjavam os transportes ou seja, sentiu ali mais condições para treinar uma equipa? Ao passo que o Francisco de Holanda carros próprios. Era o meu carro, era para desenrascar. O importante era as atletas também irem competir e ter essas experiências, não é? Não deixar de... E já que falamos nesse ponto da conversa, é verdade que leva as suas atletas a competições internacionais. Londres, Paris, por exemplo. Exato. Já que haviam tão parcas possibilidades financeiras, como é que foi possível, não é? Levar umas meninas aqui da cidade de Guimarães a competições internacionais? Havia um senhor da Indotex que já tinha jogado voleibol, não me lembro agora o nome, mas era um gajo que tinha jogado voleibol. E apoiou-vos financeiramente? E dava-me sempre um subsídio. Que bom. Um subsídio, dava 40 contos, não é? Que era bom naquela altura. E a gente tinha não chegava. Não chegava, tinha que arranjar o resto, não é? Porque essas viagens, praticamente, e a gente teve uma coisa. Eu, no Francisco Holanda, uma vez que fizemos uma viagem, ganhámos um campeonato em Cambré, foi a viagem mais horrorosa que eu fiz. Então, mas ainda por cima ganharam um campeonato de França, não é? Foi. Porquê que foi tão horrorosa? Foi. Não, primeiro, tínhamos ficado, eu tinha ido por Benidorm com a minha mulher, com a minha filha e com o meu filho. Sim. E Benidorm é no sul de Espanha, não é? E depois ficámos de encontrar-nos em Burgos, sim, à entrada na autoestrada que ia para a França, e quando chegámos lá na entrada, tivemos 5 horas à espera, porque houve... O que fazer com todo esse tempo? Houve e sem telemóveis, não é? Na altura houve telemóveis, o gajo nem sabia se eles vinham, se não vinham. Mas às tantas lá vieram, pronto, e lá fomos nós, fomos dormir a Baiona, um parque de campismo, Eu ainda tinha levado uma tenda. Pronto. E sempre com a missão também de protegerem a vossa equipa, não é? Os outros nem... Alguns dormiram. E isto tudo pelo Francisco. Estas competições internacionais que eu me refiro, se não estou errada, é no seu tempo desportivo Francisco de Holanda. Não. Não. Sim, Francisco Holanda. Não é? Masculino, Francisco Holanda, em 81 ganhou Francisco Holanda. Com femininos, enquanto treinador, só tem títulos nacionais e regionais, correto? Lá fora, a gente dizia, o quarto lugar é nosso. Mas olha, também não é pouco, porque com as poucas condições que se reuniam nas equipas portuguesas, um quarto lugar era muito bom. Houve uma altura que ficámos em terceiro e tínhamos uma atleta, uma Teté, que era uma moça que
nasceu para ser jogadora de voleibol, mas não gostava de treinar. E então como é que se dá a volta a um elemento desses na nossa equipa? Enquanto treinador, como é que se dá a volta a isso? Quando se vê uma pessoa que é tão boa e não quer? Ela teve um percurso que ela jogou aqui, depois foi para o FAC. No FAC, quer dizer, tinha que jogar na primeira divisão. Era o Oscar, o treinador, portanto era um tipo exigente, e de maneira que ela treinava, mas depois ela jogava, ela gostava de jogar bola, mas assim E já que falamos nessa de jogar na desportiva e não para competir, esclareça-me uma curiosidade. E até porque a vida dela profissional também não permitia. Era dona de umas pizzarias Celeste e tinha coisas. Nas décadas de 50, 60, pensa que as diferentes modalidades desportivas em Guimarães, elas eram mais, as pessoas aderiam mais para ocupar tempo livre, e com isso até refiro um bocado às camadas jovens, ou não, porque no xadrez e no bilhar se calhar cruzou-se com pessoas mais velhas, não é? Porque não tem a ver com formação. Sim. Acha que nesse tempo o desporto em Guimarães era visto mais como uma ocupação de tempos livres, porque profissional só mesmo o futebol? Sim, era. Basicamente. Então pensa que foi o desporto corporativo que ajudou que as diferentes modalidades se profissionalizassem? Foi o início, praticamente. O corporativo foi o início. Eu cheguei a jogar pelo Banco Pinto Santo Maior, enquanto estive empregado no banco. Sim. Até 73, eu tive 6 anos no banco e jogava pelo banco. Ia treinar ao Porto e jogava lá pelo banco. Por exemplo, bilhar e xadrez, quando é que acredita que se começa a profissionalizar um bocadinho mais esta modalidade aqui em Guimarães, uma vez que esteve perto das duas também, onde competiu e ganhou? O bilhar e xadrez, houve uma altura que veio para o Café Milenário um indivíduo que era jogador de Veio para o xadrez uma pessoa importante, para formalizar o xadrez? Não era de xadrez, era do bilhar. Do bilhar, sim. E ele tinha sido campeão cá em Portugal, e de maneira que, quer dizer, o seu nome fez mexer um bocado. Ele, além disso, além do bilhar, ele jogava também hóquei em patins. E misturado numa equipa do Vitória, na altura. Claro. Começa com António Xavier, hóquei em patins, e depois passa para o Vitória Sport Clube. Então, pensa que na década de 70, podemos dizer que já havia algumas competições, por exemplo, dentro do bilhar? Sim. Eu do bilhar depois... O seu prémio, por exemplo, ganha em que década? O meu prémio de bilhar foi quando eu estava cá, 60, por volta de 60. Que tipo de competição era esta que se organizava já no bilhar? Era entre clubes ou era só entre as pessoas daquele clube? Já havia, percebe? Esse senhor fez um campeonato no Café Milenário de primeiras categorias, segundas categorias, e pronto. E foi o primeiro campeonato que existiu, de facto? Aqui foi. Nos anos 60, nesse Café Milenário. No Café Milenário. Em Guimarães. Ainda existe esse café? Existe. Eu, por acaso, ontem passei lá e vi as portas fechadas. Não me digas que isto vai fechar. Mas hoje passei, já estava pessoa lá dentro, porque não se sabe isto. Na altura, o Café Milenário é mesmo um café ali no centro do Toural, não é? Eu sei. E diga-me uma coisa, como é que chega o automobilismo? Porquê é que decide experimentar automobilismo também? Porque ainda participou em 2 ou 3 ralis.
tinha um primo, tinha e tenho, felizmente. Exato. Que era um bocado maluco por isso. Era um bocado maluco. E o José, como gostava de tudo o que era desporto, disse, vamos lá experimentar. Ele lá levou-me com isso e pronto. E qual foi o carro com que competiu nesses 3 ralis? Qual era o carro? Ele tinha um carro que era uma máquina. E o José usava o carro do seu primo? Altura. Eu não ia no carro dele. Eu tinha o meu, era um NSU. Na altura, o NSU era um carro bom para ralis, mas se fosse o NSU TT, esse já era uma bomba, não é? Mas era perigoso, Seguiu a carreira de António Rodrigues, por exemplo? Seguiu a carreira de António Rodrigues, por exemplo? Também um vimaranense que se distinguiu no automobilismo. Que ralis foram esses onde o José participou? Onde é que aconteceram? Campeonato Nacional de Iniciados. Campeonato Nacional de Iniciados. Eu havia as provas aqui. Uma prova era, digamos, começar no Porto, depois acabar noutro sítio qualquer. Outra era... partiam do Porto, normalmente, então? Não, do Porto, depois a etapa a seguir poderia ser até começar em Braga, não é? Mas praticamente era fazer aquela que se faz no Rally de Portugal, que é um monte, que é o salto, que é o salto. A gente passava lá, não é? Os outros passavam mais depressa. Mas o automobilismo na sua vida é mais por paixão, não leva tão a sério, não é? Quem era o nome em Guimarães que se destacava nessa altura no automobilismo? Qual era o nome em Guimarães que se destacava nessa altura no automobilismo? Quem era a pessoa que se falava? Lembra-se? Estamos na década de? Nessa sua participação dos ralis. Pai 40, tinha o pai 30 e tal, portanto... Início dos anos 80. 70 e já a caminho dos anos 80, sim. Por acaso estava aqui a ver se tinha retirado essa data. É, década de 70, exatamente, é o que tenho aqui. É essa a referência que tenho. Não se lembra do nome do vimaranense que mais se falava nessa altura, na década de 70, no automobilismo? O António Rodrigues. Esse é o António Rodrigues. Já se ouvia falar dele? Nas vossas conversas já se falava de António Rodrigues nessa altura? Porque ainda era muito novo ele. Esse António Rodrigues era mais ou menos da idade do Pinto Lisboa, deste Pinto Lisboa que ele tinha uma bomba, ele andou no circuito de Vila quando ele voava, o que é... Eu, por acaso, foi das coisas que mais me custou, foi no rally, em que eu tinha já ultrapassado quatro pessoas, e ele vai nesse rally, perto de uma zona daquelas terras, né? E às tantas vou ver, eu venho com o meu pendura, e olha ali o meu primo, estava batido tinha-se esbarrado. Pois, e se calhar o José percebeu, pronto, já chega, isto é só uma brincadeira também. A seguir o meu carro, não sei porquê, também falhou. Foi mais uma aventura, né, na sua vida, o automobilismo. Isso foi mais uma Mas aventura. mostra como gostava tanto de desporto e a necessidade que tinha de praticar desporto, não é? Como é que o fazia sentir, não é? No fundo, era algo muito positivo para a sua vida. Liberdade, é essa a palavra? Liberdade. E como é que se sentia quando começava a perder as suas alunas? Ou porque crescem e começam a ter filhos, ou vão estudar para outro sítio, a vida muda, não é? Para uma pessoa como o José, que sempre foi tão acarinhado pelos alunos, sentia falta, estranhava os primeiros tempos? Fica sempre a amizade. Eu ainda hoje, algumas delas,
há aquelas mais chegadas à minha filha, de vez em quando O procuram. o procuram. Isso é muito bom sinal, porque nem sequer, e podemos dizer aqui que não tem problema, nem sequer é licenciado e era tratado como professor. Portanto, isso demonstra não só o carinho. Foi mais tarde. Foi em 81, eu tirei, já depois das formações que recebe no Inatel. Tirei, fui à Itália. Ok. De 15 dias, tirar o curso de simpósio internacional de voleibol, etc. Em que estava várias nacionalidades e vinha mais tarde a encontrar o treinador da Turquia aqui em Guimarães. A fazer o quê? Estava a treinar a equipe da Turquia e nós tínhamos tirado lá no curso e eu depois fui jantar com ele. O desporto também é isso, não é? Também lhe permitiu conviver com boas pessoas e se calhar ajudou até a manter mais jovem, estar sempre perto das camadas jovens também, não é? Exatamente. Antes de fechar a nossa conversa, gostava de lhe fazer uma última pergunta. Sim. Guimarães, o que significa para si? Guimarães, sob o ponto de vista emocional, que importância tem na sua vida esta cidade? Guimarães, acho que, sob o ponto de vista de cidade, acho que é uma cidade mais ou menos bem tratada. Eu encontro, por exemplo, vou às vezes a outras cidades e parece-me que nasceram ali, assim, acho que Guimarães está mais ou menos. Há sítios, há zonas, na minha zona, que fizeram lá cada asneirada. Mas sente que é a sua casa, sobretudo, Guimarães? Sim, sinto que é a minha casa. É aqui que se sente bem? É, eu como não sei se eu pinto. E pintei em 2012, fiz uma exposição sobre Guimarães, sobre ruas de Guimarães, o Castelo, os Passos Duques. Aliás, então Guimarães tem mesmo muita importância para si. Vou amanhã buscar um quadro que fiz para a minha filha que me pediu, de os Passos Duques, o Castelo, com neve. Em 1983. Então José tem um olhar mesmo atento sobre a sua cidade, sem dúvida. É claro que Guimarães significa muito para si. Sente que também deixa uma marca importante em Guimarães, porque aqui, pelo menos, é reconhecido como uma pessoa que praticou diferentes modalidades desportivas, em todas elas conseguiu títulos, treinou equipas fundamentais que também vieram revolucionar um pouco os costumes da sociedade em Guimarães na altura, sobretudo o voleibol feminino. E, portanto, deixa de certeza também uma marca em Guimarães. Exato. E com certeza que pinta os seus quadros com um olhar diferente, não é? Conhece a fundo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigado.